São 3 da manhã. O corpo está exausto, mas a mente não para. Uma lista interminável de preocupações passa diante dos seus olhos. O dinheiro que não é suficiente, a saúde que preocupa, os filhos, os netos, o trabalho, o futuro. E quanto mais você tenta dormir, mais desperta a sua alma. Se você conhece essa sensação, se já viveu essas noites em que o amanhã rouba a paz do hoje, esta mensagem é para você. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus conhece exatamente pelo que você está passando. Ele sabe o peso que você carrega, as perguntas que tiram o seu sono, os medos que você não contou a ninguém. E hoje, por meio da sua palavra, quer lhe dizer algo que pode mudar tudo. Não se preocupe com o amanhã, eu tenho o controle do seu futuro. Antes de continuar, quero te convidar a fazer algo. Escreva nos comentários esta declaração. Hoje eu solto o amanhã e descanso no controle de Deus sobre o meu futuro. Que este seja o seu primeiro ato de fé nesta mensagem. Não apenas ouça, decida. E se este vídeo chegou à sua vida exatamente no momento em que você precisava, fique até o final. O que Deus tem para você hoje não tem preço. Número 1. Só em Deus descansa a minha alma. Há momentos em que a sua alma chega cansada. Não cansada de caminhar, mas cansada de buscar. Você busca paz no trabalho, na produtividade, na certeza de ter tudo planejado para amanhã. Busca respostas no imediato, no que pode ver, no que pode controlar, mas cada vez que tenta se apoiar nessas coisas, descobre que elas te sustentam por um instante e depois te deixam vazio novamente. É como aquele viajante exausto que caminhou sob o sol procurando um oásis, sem perceber que a água fresca sempre esteve no poço da sua própria casa. E talvez hoje você chegue assim, sedento, inquieto, sem encontrar um lugar onde a sua alma possa respirar. É aqui que Deus se aproxima, não para te reprovar, mas para te dizer com ternura: só em mim descansa a tua alma. Você não precisa continuar caminhando sem rumo. Não precisa continuar carregando o peso de um futuro que ainda não existe. O seu descanso não está em ter todas as respostas. O seu descanso está em mim, na minha presença, na minha fidelidade, no meu caráter que não muda. Quando o seu coração tenta ser o seu próprio protetor, inevitavelmente se desgasta. Mas quando você decide ser protegido, quando se permite descansar nos meus braços, o fardo se torna leve. Você colocou a sua esperança em substitutos de paz que o mundo te ofereceu como soluções rápidas. Alguns te disseram: trabalhe mais, assim você terá segurança. Outros te prometeram: divirta-se, distraia a mente e tudo se resolverá. Alguns te fizeram acreditar que o amor das pessoas te daria estabilidade emocional. Mas tudo isso, embora seja bom na sua medida, não tem a capacidade de sustentar a alma. Não pode te dar a paz que você precisa quando o amanhã se torna incerto. Não pode silenciar o barulho daqueles pensamentos que te despertam de madrugada. Não pode curar o medo silencioso que você guarda no peito. Deus pode. E hoje Ele te lembra disso. Ele te diz: só em Deus a minha alma encontra descanso. Dele vem a minha esperança, como está escrito no Salmo 60 e 2:5. É um convite real. Significa que a sua alma tem permissão para soltar, permissão para descansar, permissão para deixar de ser o vigilante obsessivo do próprio futuro. Deus não quer que você carregue o que só Ele pode sustentar. E ao ouvir essas palavras, talvez surja dentro de você um pensamento: mas eu já tentei confiar e mesmo assim continuo ansioso. E Deus compreende esse sentimento. Confiar não é desligar um interruptor interno. Confiar é ancorar. É escolher uma e outra vez onde colocar o seu coração quando as preocupações voltam. É um ato repetido, um treinamento espiritual, uma rendição diária. Por isso, Deus te lembra que Ele é a sua rocha, a sua salvação e o seu protetor, como diz o Salmo 62:6. Não é você quem precisa sustentar tudo. Não é você quem precisa prever cada possível perigo. Não é você quem controla o mundo.
Ser o seu próprio Deus só te cansa. Ser filho te liberta. Hoje Deus quer que você se lembre dessa diferença. Proteger-se com as próprias forças ou permitir que Ele te proteja. A primeira opção te deixa exausto. A segunda te dá paz. E talvez por isso você chegue hoje com esse peso no peito, porque por muito tempo tentou sobreviver sendo o seu próprio guardião, o seu próprio provedor, o seu próprio planejador. E Deus te olha e diz: não quero que você viva assim. Você não foi criado para carregar esse peso. Imagine por um momento a sua alma como esse viajante sedento. Pense em todos os lugares onde buscou água, opiniões, sucesso, dinheiro, controle, reconhecimento. Cada fonte parecia promissora, mas todas estavam quebradas por dentro. E agora, finalmente, esse viajante volta para casa e descobre que a água viva sempre esteve ali. É isso que Deus quer que você entenda. Você não precisa continuar buscando fora o que só se encontra nele. Quando você descansa em Deus, algo muda dentro de você. Os problemas não desaparecem, mas desaparece a ilusão de que você precisa resolvê-los sozinho. Os riscos do amanhã não desaparecem, mas desaparece o medo de enfrentá-los sem companhia. As perguntas não desaparecem, mas você aprende a viver sem que cada resposta te obsesse. Descansar em Deus não é evasão, é confiança ativa. É dizer: Senhor, eu faço a minha parte, mas coloco o futuro nas tuas mãos. É aí que começa a sua liberdade, porque quando você reconhece que não precisa controlar tudo, a sua alma relaxa. Quando compreende que Deus já está no seu amanhã, a ansiedade perde força. Quando escolhe, a cada dia, ancorar a sua esperança nele e não nos seus cálculos, algo se organiza dentro de você. Deus te diz hoje: não se preocupe com o amanhã. Eu tenho o controle do seu futuro. E esta primeira verdade, só em Deus descansa a sua alma. Abre o caminho para soltar esse peso que você carrega e caminhar com a certeza de que você não está sozinho. E agora que você encontrou a fonte, é hora de se perguntar: se Deus é a sua paz, por que você continua carregando o peso do amanhã? Esse será o próximo passo da nossa jornada. Número 2. O peso de um amanhã que ainda não existe. Há algo que está roubando a sua paz e talvez você não tenha percebido. Você está sofrendo hoje por coisas que ainda não aconteceram. A sua mente corre para um futuro cheio de "e se", e cada um desses pensamentos pesa como uma pedra pendurada na sua alma. Você se deita pensando no amanhã, se levanta pensando no amanhã e, quase sem notar, o presente se torna apenas um corredor escuro pelo qual você passa rápido para continuar se preocupando com o que vem pela frente. Mas hoje, Deus te diz, com amor e firmeza: você está carregando um peso que não é seu, o peso de um amanhã que ainda não existe. Quero que você imagine por um momento que carrega uma mochila enorme sobre os ombros. Dentro dessa mochila há pedras com nomes escritos. Uma pedra se chama "e se eu perder o emprego?" Outra se chama "e se alguém que eu amo adoecer?" Outra diz "e se o dinheiro não for suficiente?" Mais ao fundo, há pedras com medos que você quase não confessa. E se eu ficar sozinho? E se tudo o que estou construindo desmoronar? Você caminha com essa mochila todos os dias, sobe escadas com ela, tenta trabalhar, orar, descansar, mas o peso não deixa. E o mais difícil é que muitas dessas coisas que você teme ainda não aconteceram. Algumas talvez nunca aconteçam. Mesmo assim, o seu corpo, a sua mente e o seu coração já estão esgotados de carregá-las como se fossem realidade. Deus não está te pedindo para ignorar a sua responsabilidade, nem para viver despreocupado como se nada importasse. O que Ele está te mostrando é a diferença entre preparação sábia e preocupação destrutiva. Preparar-se é orar, planejar com prudência, ser diligente com o que você pode fazer hoje. Preocupar-se é sofrer por cenários que você não pode controlar. É viver antecipando a dor, multiplicando problemas antes que eles existam.
Preparar-se honra a Deus, preocupar-se te escraviza ao medo. Pense na parábola de um jardineiro. O jardineiro sábio planta uma semente na terra, rega, cuida, expõe à luz e depois espera. Ele sabe que o crescimento leva tempo. Não desenterra a semente todos os dias para ver se já está brotando, porque entende que, ao fazer isso, a danificaria. Confia no processo que não vê. Já o jardineiro ansioso também planta, mas todos os dias revolve a terra, tira a semente, olha, enterra de novo, desenterra outra vez. Quer se certificar, quer controlar, quer ter certeza imediata. E sem perceber, acaba matando aquilo que tanto desejava ver crescer. Assim acontece com você quando, em vez de confiar, desenterra repetidamente o futuro com os seus pensamentos. Deus já está trabalhando, mas a sua preocupação constante acaba roubando a sua paz e o fruto. A sua mente se encheu do que poderíamos chamar de 1000 abas abertas. Como quando você tem o celular cheio de aplicativos rodando em segundo plano ou o computador com janelas demais abertas, tudo fica lento, pesado, sobrecarregado. Esse é uma aba aberta dentro de você. E se meus filhos tomarem decisões erradas? E se o diagnóstico for ruim? E se a porta que eu espero nunca se abrir? E sem perceber, você está processando futuros que nunca chegam, enquanto descuida do hoje que realmente está nas suas mãos. Deus projetou a sua mente, o seu coração e o seu espírito para viver um dia de cada vez, não para carregar múltiplos futuros hipotéticos ao mesmo tempo. Por isso Jesus ensinou que cada dia traz a sua própria preocupação, o seu próprio pacote de desafios, mas que você não precisa se adiantar para sofrer os de amanhã. E a palavra também te lembra a atitude correta diante do futuro, quando diz em Tiago 4,15, em vez de dizerem, amanhã faremos isto ou aquilo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essa frase não é uma fórmula religiosa vazia. É uma postura do coração que solta o controle obsessivo e se rende à vontade de Deus. Há uma pergunta que pode te ajudar a discernir o que você está carregando. Quando perceber que está pensando em algo que te inquieta, pergunte-se: o que estou fazendo agora é preparação ou preocupação? Se a resposta for, estou orando, planejando, dando um passo concreto hoje, então você está semeando como um jardineiro sábio. Mas se perceber que só está imaginando catástrofes, sofrendo mentalmente por coisas que não pode mudar agora, você está desenterrando a semente. Se não há nada que você possa fazer hoje, além de entregar isso nas mãos de Deus, então já não é responsabilidade, é peso em excesso. Deus conhece as suas razões. Ele sabe por que você se preocupa com o dinheiro, com a saúde, com o seu futuro, com os seus filhos, com a velhice. Ele não minimiza a sua dor nem os seus medos. Mas hoje ele te convida a algo diferente, a parar de viver carregando uma mochila de pedras que você não precisa levar. A confiar que ele já está no seu amanhã, que ele vê o que você não vê, que o plano dele não depende da sua capacidade de controlar tudo. Ele quer que você possa olhar para o presente como um presente e não como um incômodo caminho rumo a um futuro incerto. Quando você começa a soltar essas pedras, uma por uma, algo se torna mais leve dentro de você. Talvez nem todas as circunstâncias mudem de imediato, mas muda a forma como você caminha. Você já não anda curvado pelo medo, mas sustentado pela confiança. E enquanto solta, pode dizer com sinceridade: Senhor, farei a minha parte, mas o resto deixo nas tuas mãos. Não se trata de negar que o amanhã existe, mas de reconhecer que ele ainda não te pertence. Você só tem hoje, só pode obedecer hoje, amar hoje, confiar hoje. E isso é suficiente para Deus. Ele cuidará do resto. Vimos o peso de um amanhã que ainda não existe. Então, se você não deve carregar esse peso, o que faz com ele? Como se solta aquilo que te prende por dentro?
É exatamente isso que Deus quer te ensinar a seguir. Número 3. Lança a tua carga, e Ele te sustentará. Você reconheceu que tem carregado um peso que não lhe corresponde, o peso de um amanhã que ainda não existe. Mas apenas reconhecer não basta. Você precisa saber o que fazer com essas cargas que oprimem o seu peito e tiram o seu sono. E Deus, em seu amor, não te deixa no escuro. Ele te dá uma instrução clara, simples e profunda ao mesmo tempo. Lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Como está escrito no Salmo 55, 22. Deus não quer apenas receber a sua carga, Ele quer sustentar você. Não é como alguém que diz, me dê a mala, eu carrego, e depois segue adiante enquanto você fica para trás, sozinho, com os seus pensamentos. A imagem é muito mais íntima. É a de um pai que vê o seu filho tão cansado, tão exausto, que não apenas pega a mochila, pega o próprio filho nos braços, coloca-o sobre os ombros, carrega tudo. Isso é o que Deus quer fazer com você. Não apenas carregar os seus problemas, mas carregar você, com problemas e tudo. A promessa é clara: Ele te sustentará. Isso não significa que todos os seus problemas vão desaparecer de um dia para o outro. Significa que, em meio a eles, você não vai desmoronar, porque alguém mais forte do que você está te sustentando. Significa que, mesmo que venham temporadas difíceis, não serão temporadas de abandono. Quando a palavra diz que Ele jamais permitirá que o justo seja abalado, está te lembrando que você pode tropeçar, pode chorar, pode se sentir fraco, mas a sua história não termina no chão. Há uma mão que volta a te levantar. Mas essa promessa vem acompanhada de uma resposta que você e eu precisamos dar. Lança sobre o Senhor a tua carga. Lançar não é um verbo passivo. Não é algo que acontece sem você perceber. Lançar é um ato consciente, uma decisão deliberada. É como soltar uma corda a qual você se agarra com todas as forças enquanto está caindo. Enquanto você continua segurando a corda, todo o seu corpo se tensiona, se machuca, se desgasta. Mas quando enfim você solta, o paraquedas que sempre esteve pronto se abre para te sustentar. A fé funciona assim. Enquanto você se agarra ao controle, cai exausto. Quando solta, o sustento de Deus se ativa na sua vida. Talvez você diga, mas eu já contei a Deus os meus problemas muitas vezes e continuo igual. E isso pode ser verdade, porque há uma grande diferença entre mencionar a sua carga a Deus e lançá-la sobre Ele. Mencionar é dizer, Senhor, isso dói, isso me preocupa, mas continuar pensando como se tudo dependesse de você. Lançar é dizer, Senhor, isso dói, isso me preocupa, mas a partir de agora eu deixo isso nas tuas mãos e vou viver como alguém que já não carrega esse peso sozinho. Uma coisa é informar, outra é entregar. Uma coisa é desabafar, outra é soltar. Deus te convida a passar da oração informativa para a oração entrega. De dizer, Senhor, olha tudo o que me preocupa, para dizer, Senhor, eu te entrego aquilo que me preocupa e decido confiar que Tu estás agindo, mesmo que eu ainda não veja nada. Em Provérbios 16:3 está escrito, entrega ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você entrega, os pensamentos se organizam, a mente se acalma, a ansiedade diminui. Por quê? Porque você já não está sozinho na batalha. A sua alma reconhece que há um Deus que cuida de você. Talvez você responda, sim, mas quando termino de orar, depois de um tempo, volto a sentir o mesmo. E Deus entende isso. Entregar a carga nem sempre é um ato único. Muitas vezes é um exercício diário. Não é que você tenha feito errado da primeira vez, é que a sua mente está acostumada a retomar aquilo que já soltou. Por isso, cada vez que a preocupação volta, você tem uma nova oportunidade de repetir esse gesto. Senhor, eu já te entreguei isso, não vou voltar a carregar sozinho. Deixo novamente nas tuas mãos.
Assim o coração é treinado para confiar. Quero te convidar a imaginar um momento bem concreto. Você diante de Deus, com aquela mochila cheia de pedras que vimos antes. Mas agora, em vez de apenas descrever o peso, você começa a tirar as pedras uma a uma e entregá-las a Ele. Senhor, te entrego o medo de ficar sem trabalho. Te entrego a preocupação com os meus filhos. Te entrego o temor de adoecer. Te entrego essa solidão que eu não entendo. Te entrego esse futuro que eu não consigo controlar. Cada pedra que você solta é um espaço que se abre para que a paz de Deus entre. E enquanto você faz isso, escute a voz do Senhor te dizendo: não se preocupe com o amanhã, eu tenho o controle do seu futuro. Você não está jogando as suas cargas no vazio, está colocando nas minhas mãos. Eu não apenas carregarei aquilo que te preocupa, eu carregarei você quando as suas forças não forem suficientes. Quando você lança a sua carga sobre Deus, algo começa a mudar. Os seus pensamentos se firmam, o seu coração se acalma, a sua forma de olhar para o amanhã se transforma. Você continua tendo responsabilidade, sim, continua tendo decisões a tomar, mas já não vai sozinho, já não caminha curvado pelo medo, e sim sustentado pela certeza de que há graça suficiente para hoje, e que amanhã haverá graça nova te esperando. E é justamente dessa graça que Deus renova a cada manhã, dessa provisão diária, que torna desnecessário se preocupar com o que vem, que falaremos a seguir. Porque o Deus que hoje te convida a lançar a tua carga sobre Ele é o mesmo que amanhã voltará a te sustentar, passo a passo. Número 4. Novas misericórdias a cada manhã. Todas as manhãs, quando você abre os olhos, Deus já esteve ali antes de você. Enquanto você dormia, Ele não descansou. Preparou para este dia uma porção exata de misericórdia, força e consolo para o que você vai enfrentar hoje. Por isso Ele te diz: não se preocupe com o amanhã, porque você não precisa carregar hoje o peso de um dia que ainda não amanheceu. A graça de hoje é para hoje. O futuro está nas minhas mãos, diz o Senhor, não na sua ansiedade. A palavra declara isso com uma doçura profunda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Pare um momento e escute isso. Se você está vivo, se hoje amanheceu, se pode ouvir esta mensagem, é porque a misericórdia de Deus voltou a tocar a sua vida. Não é acaso, não é rotina, não é simples costume, é graça renovada. Deus não trabalha como nós, que queremos acumular por via das dúvidas. Ele não te dá um grande estoque de paz para que você mesmo administre e raciona como puder. Ele prefere caminhar com você dia após dia, manhã após manhã, como no deserto, quando Israel recebia o maná a cada amanhecer. Eles não podiam guardá-lo para o dia seguinte, porque estragava. Por quê? Porque o pai não queria que confiassem no pão, queria que confiassem nele, não no depósito, mas no seu coração fiel. Talvez você faça o mesmo, mas com a graça. Você gostaria de sentir hoje a força de um ano inteiro, a paz que vai precisar para todas as temporadas difíceis, as respostas de todas as orações futuras. E quando não vê esse estoque cheio, fica angustiado. Pensa, não tenho o suficiente para o que vem, mas Deus te sussurra. Você não precisa de reservas para amanhã, precisa confiar que amanhã eu estarei lá. A ansiedade quer garantias, a fé descansa na fidelidade diária de Deus. Imagine que você acorda e sobre a mesa do seu coração encontra exatamente o que precisa para este dia. A porção justa de paz para aquela conversa difícil, a medida exata de sabedoria para tomar aquela decisão, a força precisa para carregar esse processo que ainda não terminou, nem mais, nem menos. O suficiente. E enquanto você recebe essa porção, Deus te lembra. Não tente guardar a de hoje para amanhã. Amanhã você terá outra, diferente, feita sob medida para o que viverá então.
Jesus confirmou isso quando disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Perceba que ele não diz: "Venham a mim quando já tiverem tudo resolvido." Nem "venham a mim para que eu explique todo o futuro." Ele diz: "Venham agora, com o que pesa hoje, com o que dói hoje, com o que tira o seu sono hoje." O descanso de Cristo é diário. Não é um pacote que se recebe uma vez e depois se administra sozinho. É um encontro constante, um convite contínuo. Talvez hoje você se sinta sem reservas, emocionalmente exausto, mentalmente saturado. Você diz a si mesmo: "Já não me resta nada para continuar." E ainda assim, do céu, o Senhor te olha e te diz: "Essa sensação de vazio é o lugar perfeito para que eu te encha. Eu não espero que você chegue forte, espero que chegue sincero. Não preciso da sua capacidade, preciso da sua rendição." A graça não se acumula como dinheiro em uma conta. Ela é recebida como pão fresco, todas as manhãs, com humildade e confiança. A preocupação com o amanhã é como tentar guardar maná para o dia seguinte. Acaba apodrecendo, enchendo a sua mente de pensamentos que não vêm de Deus. Envenena você com "e se", que nunca terminam. Rouba a alegria do hoje com cenários que talvez nunca aconteçam. Enquanto isso, o Senhor te chama para um ritmo diferente. Respire, viva este dia comigo, receba a misericórdia de hoje e deixe o amanhã nas minhas mãos. Quando você chegar ao amanhã, também encontrará graça te esperando. Por isso, quando acordar, antes de pegar o celular, antes de revisar suas tarefas, antes de deixar que a preocupação assuma o controle, faça uma oração simples, mas profunda. Senhor, qual é a minha porção de graça para hoje? Não para a vida toda, não para todas as batalhas, apenas para hoje. E ao recebê-la, repita no seu coração: "As tuas misericórdias são novas nesta manhã. Nada me falta, porque tu estás comigo." Assim, passo a passo, dia após dia, você aprenderá a soltar a ansiedade pelo amanhã e a descansar no Deus que já está no seu futuro e que hoje te sustenta com misericórdias frescas, feitas sob medida para este exato amanhecer. Número 5. Deus já está no seu amanhã. Há medos que nascem não por aquilo que você vive hoje, mas pelo que imagina que pode acontecer amanhã. Você olha para frente e vê um terreno desconhecido, um quarto escuro, um caminho que não consegue decifrar, e esse desconhecimento te paralisa, rouba a sua paz, faz você se sentir pequeno diante de um futuro que parece grande demais para você. Mas Deus te revela algo que muda completamente a forma como você olha para o que vem. O amanhã que tanto teme não está vazio. Deus já está lá. Ele vai adiante de você. Quando você chegar, ele já terá preparado o caminho. Pense em uma criança que tem medo de entrar em um quarto escuro. Do lado de fora, o medo é enorme, porque ela não sabe o que há dentro. Mas o pai entra primeiro, acende a luz, dá alguns passos à frente e de dentro do quarto iluminado diz: "Já está pronto, você já pode entrar." O medo não desaparece porque a criança se tornou corajosa de repente. Desaparece porque ela já não entra sozinha. E essa é a revelação profunda que Deus quer depositar hoje no seu coração. Você não entrará sozinho em nenhum amanhã. Cada dia que você teme, cada cenário incerto, cada porta que não sabe se deve atravessar, Deus já está dentro, já acendeu a luz, já preparou o ambiente, já colocou tudo em ordem para a sua chegada. Muitas vezes pensamos em Deus como alguém que conhece o futuro, como se tivesse um mapa ou uma visão panorâmica do que será. Mas a verdade bíblica e espiritual é ainda maior. Deus não apenas sabe o futuro, Ele habita o futuro. Ele está no seu presente, sim, mas também está no seu amanhã, no seu próximo ano, nos seus próximos passos. Quando você chegar a esse lugar que hoje te preocupa, Ele estará lá com a sua paz, a sua provisão, a sua direção e a sua fidelidade.
A palavra afirma isso com força em Deuteronômio 31:8. O Senhor vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te intimides. Observe cada frase com calma. O Senhor vai adiante de ti. Ele caminha primeiro. Não é você abrindo caminho, é Ele quem o vai desbravando. Ele será contigo. Não importa o que aconteça, você não será recebido por circunstâncias frias, mas pela presença calorosa de Deus. Não te deixará, nem te desamparará. Antes que qualquer problema chegue, a fidelidade de Deus já chegou. Não temas, nem te intimides. A razão para não temer não é que você seja forte, mas que Ele já está naquele lugar que você tanto teme. Talvez você pense, mas o futuro me dá medo porque não sei o que vem. E Deus te diz, o futuro te dá medo porque você o vê vazio, mas se soubesse que eu estou lá esperando, você o veria de outra forma. Quando você visualiza o amanhã como um espaço desconhecido, isso gera ansiedade. Mas quando o visualiza como um lugar onde Deus está de braços abertos esperando por você, algo se organiza dentro de você. A ansiedade se transforma em paz. O medo se converte em confiança. O incerto deixa de ser ameaça e se torna uma oportunidade de ver Deus agir. Quero que você imagine outra cena. Você está chegando a um aeroporto depois de uma longa viagem. Não conhece o país, não conhece as pessoas, não conhece as ruas. Mas, ao sair pelas portas, vê o seu pai te esperando. De repente, aquele lugar desconhecido já não parece tão grande nem tão intimidador. Sim, continua sendo um lugar novo, mas já não é estranho, porque alguém que você ama está te esperando. Assim é o seu amanhã com Deus. Assim é cada capítulo que você ainda não viveu. Assim é cada decisão que você ainda não tomou. Você não chegará a um destino frio e incerto. Chegará aos braços de um pai que chegou antes de você. E talvez você diga, mas eu não sinto essa presença. Não sinto que Deus esteja no meu futuro. E Deus te responde com ternura. A minha presença não se mede pelos seus sentimentos, mas pelas minhas promessas. As suas emoções mudam, mas a fidelidade dele não muda. Os seus medos sobem e descem, mas o compromisso dele com você permanece firme. Ele não é Deus apenas do seu passado, não é Deus apenas do seu presente, é Deus do seu futuro. Ele trabalha no que hoje você não vê. Ele organiza o que amanhã você encontrará. Ele endireita caminhos que você ainda não pisou. Ele provê recursos que você ainda não pediu. Ele abre portas que você ainda não tocou. Quando você entende isso, quando realmente permite que isso entre no seu coração, a forma como você olha para o que vem muda completamente. Você já não avança tremendo, avança acompanhado. Já não imagina futuros escuros, imagina Deus acendendo luzes. Já não teme chegar a lugares novos, porque sabe que Deus está ali preparando provisão, proteção e propósito. Cada vez que o medo quiser voltar, você pode dizer, Senhor, eu não vou em direção a um futuro vazio, vou em direção a um futuro onde Tu já estás. Essa frase se torna uma âncora, uma verdade que reorganiza os seus pensamentos, uma declaração que acalma a sua alma. Agora que você sabe que Deus está no seu amanhã, pode descansar no hoje sem se afligir. Porque enquanto você se preocupa com o futuro, Deus já está lá trabalhando. E enquanto Ele prepara o amanhã, também está cuidando daquilo que você precisa hoje. É isso que veremos na próxima parte, onde você descobrirá como a provisão de Deus alcança cada detalhe do seu presente. Número 6. Se eu cuido dos corvos, quanto mais de você. Quero te convidar a fazer algo muito simples com o seu coração. Por um momento, saia dos seus pensamentos e observe a criação. Imagine um amanhecer. O céu começa a se iluminar. O ar se enche de frescor e, de repente, você ouve o canto dos pássaros. Eles não tiveram uma noite de insônia pensando de onde viria o alimento. Não fizeram planos financeiros, não conferiram a conta bancária, não se angustiam com o preço do pão.
Eles apenas despertam, estendem as asas e vivem o dia que o seu Criador lhes deu. Jesus diz em Lucas 12:24, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, no entanto, Deus os alimenta. Quanto mais vocês valem do que as aves. Deus alimenta os corvos, aves que muitos considerariam insignificantes, até incômodas. E ainda assim, Ele cuida delas todos os dias. Dá-lhes vida, ar, voo, alimento. Tudo o que precisam para ser aquilo para o que foram criadas. Não semeiam, não colhem, não têm celeiros, não acumulam para o caso de. Elas recebem. Vivem dependentes da provisão diária do seu Criador. E se Deus cuida com tanto detalhe de uma criatura tão pequena, como não cuidaria de você, que carrega a sua imagem, que é seu filho, sua filha amada? Você sim precisa trabalhar, planejar, esforçar-se, tomar decisões. Não se trata de viver como uma ave descuidada, esperando que tudo caia do céu sem responsabilidade. O ensino de Jesus não é um chamado à preguiça, é um convite à confiança enquanto você trabalha. As aves buscam o alimento, voam, se movem. Não ficam paradas, mas também não vivem angustiadas. Fazem a sua parte, mas não carregam a pressão de serem o próprio provedor. Essa é a diferença. Você pode trabalhar, economizar, planejar, sem que o seu coração se torne escravo do medo do amanhã. Muitas vezes você se sente pequeno, insignificante, como se as suas necessidades fossem simples demais para que Deus se ocupasse delas. Talvez pense, Deus tem assuntos maiores para resolver, guerras, doenças, problemas do mundo. Por que Ele se preocuparia comigo? E, no entanto, Jesus te lembra que nem um pardal cai por terra sem que o Pai o saiba. Se Ele percebe o pequeno pássaro que ninguém vê, como não perceberia você? Como não veria as suas lágrimas na noite, as suas preocupações com o futuro, a sua luta interior para confiar? Pense em um pai que leva os filhos ao parque. Ele é um bom homem, então se alegra ao ver os pássaros comerem as migalhas de pão. Talvez até jogue um pouco para alimentá-los, mas se um de seus filhos estivesse com fome, o que faria primeiro? Daria todo o pão às aves ou alimentaria o seu filho? É evidente, cuidaria do filho antes de qualquer pássaro do parque. Agora leve isso para o espiritual. Deus cuida de toda a sua criação, sim, mas por você, Ele entregou a vida do seu filho. Se alimenta os corvos, se sustenta os pardais, se veste os campos com flores, você realmente acha que Ele te deixaria desamparado? Cada ave que você vê é, sem perceber, um pregador silencioso da fidelidade de Deus. Um pequeno sermão com asas que te lembra, se Deus cuida de mim, quanto mais cuidará de você. A natureza se torna uma Bíblia aberta. O céu, as árvores, as aves, o vento, tudo fala do caráter de um Deus que provê, que sustenta, que não abandona. O problema é que muitas vezes você caminha com o olhar tão fixo nas suas preocupações que já não escuta esse coro de confiança que canta sobre a sua cabeça todas as manhãs. Talvez hoje você esteja cheio de ansiedade financeira, perguntando-se se terá o suficiente para a velhice, para os filhos, para pagar o que deve. Ou talvez o futuro da sua família, da sua saúde, do seu trabalho, esteja roubando o seu sono. E Deus vem falar com você de forma muito simples, quase infantil, mas profundamente poderosa. Olhe para eles e lembre-se de quem você é para mim. Você não é um número, não é mais um problema, não é um peso. Você é filho, você é filha. E ainda que hoje não entenda como Ele fará, a verdade permanece. O mesmo Deus que sustenta os corvos está comprometido em sustentar a sua vida. Isso não elimina a responsabilidade, mas elimina a ansiedade. Você continua acordando cedo, continua fazendo a sua parte, continua administrando com sabedoria. Mas agora faz isso a partir de um coração que descansa nesta certeza. Eu faço a minha parte, mas a minha vida não depende só de mim. Depende do Deus que nunca deixou de alimentar os seus.
E cada vez que a ansiedade te atacar, você pode praticar algo simples. Pare, olhe para o céu, procure um pássaro e repita no seu interior: se Deus cuida dele, também cuida de mim. Deus te diz hoje: não se aflige com o amanhã. Se eu cuido dos corvos, quanto mais cuidarei de você. Da próxima vez que a escuridão da preocupação quiser envolver a sua mente, lembre-se de que toda a criação está pregando para você o meu cuidado. Mas eu também sei que há momentos em que, mesmo tudo isso sendo verdade, a noite interior parece mais real do que qualquer promessa. E é justamente isso que veremos a seguir. O que fazer quando a escuridão pesa mais do que a certeza de que Deus cuida de você? Número 7. O vale escuro com companhia. Há momentos em que tudo o que você ouviu sobre confiar em Deus parece não ser suficiente diante da realidade que está vivendo. Não é apenas uma preocupação leve com o futuro, é um vale realmente escuro. Uma doença que não vai embora, uma perda que ainda dói, uma porta que não se abre, noites sem dormir, dias em que você se levanta com a alma cansada antes mesmo de começar. E talvez você pense: tudo bem não se afligir com o amanhã, mas o que acontece quando o hoje já é escuro demais? Deus não nega a existência desse vale. Ele não minimiza a sua dor, nem pede que você finja que nada está acontecendo. A Bíblia fala desse lugar com um nome muito específico: Vale da Sombra da Morte. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não diz: se algum dia eu passar, diz: ainda que eu ande. Ou seja, haverá estações em que o caminho será difícil, haverá dias de lágrimas, haverá noites em que você não entenderá o que Deus está fazendo. Fé não é ausência de vale. Fé é companhia no vale. O vale não se torna menos escuro porque você tem fé. O diagnóstico não muda de um dia para o outro. A situação financeira não se resolve imediatamente. A pessoa que partiu não volta. A diferença não está na paisagem, está em com quem você a atravessa. Há uma grande diferença entre caminhar sozinho na noite e caminhar de mãos dadas com alguém que você conhece, ama e em quem confia. O salmista não diz: não temerei porque não há nada de ruim. Ele diz: não temerei mal algum porque tu estás comigo. A escuridão é real, mas a presença de Deus também é. Pense em uma criança que precisa atravessar um quarto completamente escuro. Se ela faz isso sozinha, o coração acelera. Cada sombra parece uma ameaça, cada ruído se transforma em terror. Mas se o pai segura a sua mão e entra com ela, o quarto continua o mesmo, porém, a experiência é outra. O medo diminui porque a presença do pai se torna maior do que a escuridão do lugar. Assim é com você. O seu vale pode continuar sendo vale, mas quando o pai segura a sua mão, você não caminha da mesma forma. O seu passo muda, a sua respiração se acalma, porque você já não avança sozinho. Talvez você diga: mas eu não sinto Deus no meu vale, não sinto a sua presença, não sinto nada. E Deus responde com ternura por meio da sua palavra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Observe que não diz: não temas, porque você vai sentir o tempo todo. Diz: não temas, porque eu estou contigo. É uma declaração de Deus baseada no seu caráter, não nas suas emoções. A fé se agarra ao que Deus diz, mesmo quando o que você sente diz o contrário. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são instrumentos do pastor. Com a vara ele protege, com o cajado ele guia. Ele não promete que não haverá lobos, mas promete que você não estará desprotegido. Não promete que todo o caminho estará iluminado, mas promete que cada passo será guiado. Às vezes, no vale, você só consegue ver o próximo passo, nada mais. E isso é suficiente, porque você não precisa conhecer todo o futuro.
precisa saber que não está sozinho no presente. Aqui volta a mensagem central de Deus. Não se aflige com o amanhã, eu tenho o controle do teu futuro. No vale, você vê sombras, ele já viu a saída. Você vê perigo, ele já preparou refúgio. Nesses momentos de escuridão verdadeira, você não precisa de palavras complicadas, não precisa de orações longas. Às vezes, você só consegue dizer, com a voz embargada, Senhor, Tu estás comigo. Essa frase simples, repetida em meio às lágrimas, se torna uma âncora para a sua alma. Não muda o vale imediatamente, mas muda o seu coração dentro do vale. Cada vez que o medo apertar o seu peito, você pode sussurrar, Tu estás comigo, Tu estás comigo, Tu estás comigo. E pouco a pouco, essa verdade começa a ser mais forte do que os pensamentos de derrota. Deus não promete que você nunca atravessará momentos escuros, mas promete que jamais os viverá abandonado. Você não é um órfão espiritual enfrentando a vida como pode. Você é filho, você é filha, acompanhado mesmo quando não percebe. E quando olhar para a frente e o futuro parecer sombrio, lembre-se, o mesmo Deus que está ao seu lado neste vale já está no seu amanhã, sustentando aquilo que hoje você não entende. Você não precisa que o vale desapareça para descansar. Precisa saber quem caminha com você. E quando essa certeza se fixa no seu coração, algo poderoso acontece. Até os momentos mais difíceis começam a ser usados por Deus para te transformar, te fortalecer e te levar a um lugar de maior confiança. É isso que veremos a seguir. Como esse vale que hoje dói, nas mãos de Deus, pode se tornar terreno de transformação e de propósito. Número 8. A angústia transformada em alegria. Há angústias que não apenas doem, elas se acumulam, crescem como uma sombra dentro do peito. São sentidas como um peso que não te solta nem de dia nem de noite. Talvez você conheça essa sensação. Essa mistura de pensamentos que não param, lembranças que doem, incerteza que aperta. E quando você está nesse estado, qualquer palavra de esperança parece insuficiente. Mas escute algo que vem diretamente do coração de Deus. Ele nem sempre elimina a sua angústia de uma vez. Muitas vezes, ele faz algo muito mais profundo. Ele a transforma. O Salmo 94:19 diz, Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Observe com calma essa frase. Não diz, quando a angústia terminou, nem quando já não havia dor. Diz, quando a angústia aumentava, ou seja, enquanto a preocupação crescia, enquanto o medo avançava, enquanto o coração se tensionava. Ali, nesse mesmo cenário, Deus derramava um consolo capaz de produzir alegria. Uma alegria que não tem explicação lógica. Uma alegria que não depende de tudo se resolver, mas de Deus se fazer presente no mais profundo da alma. Deus não joga a sua angústia no lixo. Ele não descarta aquilo que dói. Ele a toma como um artesão, toma um material bruto, escuro, sem forma, e o transforma. Pense em um oleiro trabalhando o barro. O barro, em seu estado inicial, não tem beleza nem propósito definido. É frio, rígido, sem atrativo. Mas nas mãos do artesão, torna-se algo valioso. Deus é esse artesão. Ele toma a sua angústia não para te destruir com ela, mas para te formar, te fortalecer, revelar em você algo que só pode surgir quando você está em suas mãos. A angústia pode esmagar quando é vivida longe de Deus. Mas quando essa mesma angústia é processada com Deus, sob seu amor, sob sua presença, ela se transforma em terreno fértil para algo precioso. Como o carvão submetido à pressão que se transforma em diamante, assim também a alma submetida às provas se transforma quando está perto do Senhor. O carvão e o diamante são essencialmente a mesma substância, mas passaram por processos completamente diferentes. O carvão isolado se quebra, o carvão nas mãos do processo correto se torna algo extraordinário. Talvez hoje você diga, eu não quero ser transformado, eu só quero que isso termine.
E essa é uma oração totalmente válida. É humano desejar alívio imediato. Deus te entende. O próprio Jesus chorou. O próprio Jesus pediu que, se fosse possível, o cálice passasse dele. Mas ele também nos ensinou que existe um bem mais profundo do que o alívio temporário. O bem de sermos transformados pelo Pai. E quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está dizendo que todas as coisas serão fáceis, mas que Deus é capaz de transformar até aquilo que parecia destruição em crescimento, propósito, maturidade e alegria verdadeira. Deus não desperdiça a sua angústia. Ele a redime. Ele a toma, a trabalha, a purifica, a usa para formar algo em você que não poderia surgir de outra maneira. A angústia te esvazia. E nesse vazio, Deus pode derramar o seu consolo. A angústia te faz sentir frágil. E nessa fragilidade, Deus te revela a sua força. A angústia te leva ao limite. E nesse limite, você descobre que a sua graça é suficiente. Há uma enorme diferença entre pedir a Deus: tira de mim esta angústia, e pedir: transforma esta angústia em algo que glorifique o teu nome na minha vida. Um pedido busca escape, o outro busca propósito. E o segundo é o que abre espaço para Deus realizar sua obra mais profunda. Porque quando a angústia é eliminada, apenas a dor desaparece. Mas quando a angústia é transformada, a dor desaparece e algo novo surge dentro de você. Algo que antes não existia, um tipo de fortaleza espiritual que não se abala, um tipo de fé que não depende das circunstâncias, um tipo de alegria que nasce no secreto do coração e que nada nem ninguém pode tirar. Imagine as mãos de Deus como as de um oleiro. Ele não despreza o seu barro escuro, não o olha com rejeição, ele o toma com delicadeza, ele pressiona, molda, gira, trabalha. E enquanto você pensa, isso está me quebrando, ele sabe, isso está te formando. Enquanto você diz, isso é demais, ele responde, isso será belo quando terminar. E mesmo que hoje você ainda não veja o desenho completo, mesmo estando no meio do processo, mesmo havendo lágrimas e noites difíceis, Deus já vê o resultado final. Ele já vê quem você será depois desse processo. Por isso, quando a angústia vier, não pense que é o fim. Pense que é o início de uma obra que Deus quer concluir. E nesse momento, em vez de lutar sozinho, em vez de esconder a angústia, em vez de se culpar por senti-la, apresente-a a Deus. Diga: Senhor, aqui está a minha dor. Eu não quero apenas que ela desapareça, eu quero que Tu a transformes. E você verá como, mesmo antes de a situação externa mudar, algo começa a mudar dentro de você. Uma paz que não tem explicação, uma esperança que não tem lógica, uma alegria que brota sem pedir permissão, porque vem do consolo daquele que está com você hoje, amanhã e para sempre. Número 9. A pausa santa. Há momentos em que a sua mente se sente como uma cidade cheia de buzinas, notificações e vozes que não se calam. Tudo te diz: mexa-se, apresse-se, decida, resolva agora. E no meio desse ruído, Deus se aproxima do seu coração e sussurra algo totalmente diferente: fique quieto. Não como uma repreensão, mas como um convite de amor. No Salmo 46:10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele te dissesse: pare de tentar ser você quem controla tudo. Pare de carregar um amanhã que não te pertence. Fique comigo por um momento, detenha-se e olhe para mim. A pausa santa começa quando você reconhece o ruído, não apenas o ruído de fora, mas o de dentro. Aqueles pensamentos que não param, aqueles e se que roubam a sua paz, essa necessidade de revisar tudo uma e outra vez para se sentir seguro. Deus não te pede que finja que eles não existem. Ele te convida a dar nome a eles diante dele. Você pode dizer: Senhor, minha mente está agitada, estou cansado de pensar,
tenho medo do futuro, sinto que tudo depende de mim. Esse reconhecimento já é um ato de humildade. É admitir: eu não sou Deus, eu não dou conta de tudo. Depois, a pausa santa te convida a parar. Parar o corpo, nem que seja por 1 minuto. Parar o olhar, nem que seja fechando os olhos por um instante. Parar a língua, mesmo que o impulso seja continuar falando sobre o quanto você se sente mal. Há algo profundamente espiritual em decidir: vou parar. Não porque tudo esteja resolvido, mas justamente porque não está. A pausa não é um luxo de quem tem a agenda livre, é uma necessidade de quem está sobrecarregado. É um pequeno ato de rebeldia contra um mundo que te diz que você só vale pelo que faz, produz ou resolve. Nesse parar vem o passo mais importante: lembrar quem Deus é. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não diz aquietai-vos e sabei que você pode com tudo. Diz: eu sou Deus. É aí que o peso se reorganiza. É aí que você solta o papel de controlador do universo que nunca te pertenceu. Quando você fica em silêncio e repete no seu coração: tu és Deus, tu estás no controle do meu futuro, eu não preciso ser. Algo começa a mudar dentro de você. As notícias não mudam, os números na sua conta não mudam, as circunstâncias não mudam de imediato, mas muda o lugar de onde você as enxerga. A quietude em Deus não é inatividade, é a atividade correta, é o ato espiritual de confiar. Enquanto o mundo te empurra a se mover sem pensar, o Senhor te ensina a ficar quieto para ver. Imagine a sua alma como um lago. Quando a água está agitada pelo vento, você não consegue ver o fundo. Vê apenas ondas, reflexos distorcidos, formas confusas. Mas quando o vento se acalma e o lago se aquieta, de repente você consegue ver a profundidade, as pedras, os detalhes. Assim acontece com você. Na agitação, você não vê Deus com clareza. Na quietude, a presença dele se torna mais nítida, mais real, mais próxima. Muitas vezes você enche a sua vida de ruído porque tem medo do silêncio. Medo de que, se ficar em silêncio, vai se deparar com seus medos mais profundos, com suas dúvidas, com suas perguntas sem resposta. Mas ouça, o silêncio onde você encontra os seus medos é também o silêncio onde você encontra o seu Deus. A pausa santa não é ficar a sós com os seus pensamentos, é ficar a sós com Ele. É dizer: Senhor, aqui estou, não venho fazer, venho estar. Não venho te apresentar um plano, venho render o meu. Não venho exigir respostas, venho reconhecer que tu és Deus e eu não. Talvez você diga: não tenho tempo para ficar quieto. Mas essa frase é justamente o sinal do quanto você precisa disso. Não é que você não tenha tempo, é que a sua alma está tão acostumada a correr que parar parece uma loucura. Deus não está te pedindo 1 hora de retiro todos os dias para começar. Ele está te convidando para uma micropausa, para um minuto santo no meio do caos, em que você respira fundo e diz em voz baixa: Tu és Deus, eu não preciso ser. Tu tens o controle do meu futuro. Eu vou descansar em ti agora mesmo. Nessa pausa, você não precisa orar palavras perfeitas. Às vezes, basta um suspiro, algumas lágrimas, ou simplesmente ficar ali, em silêncio, sabendo que Ele te olha com amor. A pausa santa não é produtiva segundo o mundo, mas no reino ela é profundamente frutífera. Ali, o seu coração é reorganizado, a sua perspectiva é corrigida, os seus medos perdem força e a sua confiança é fortalecida. Ali, pouco a pouco, a ansiedade pelo amanhã diminui, porque você se lembra de que o amanhã pertence a Deus. Quando você pratica essa quietude, não está ignorando as suas responsabilidades. Pelo contrário, está permitindo que o seu coração se alinhe com a verdade antes de voltar a elas. Você sai dessa pausa não para desistir, mas renovado. Não para fugir da vida, mas para enfrentá-la a partir de outro lugar.
da certeza de que você não caminha sozinho, de que não depende apenas das suas forças, de que não é o dono do tempo nem do futuro. E isso é uma boa notícia. Toda vez que a ansiedade pelo amanhã quiser te devorar, lembre-se deste convite. Pare, respire, fique em silêncio por um momento diante do seu Deus e diga: neste instante, renuncio a ser quem controla tudo. Reconheço que tu és Deus. Descanso em ti. Essa pequena pausa, repetida dia após dia, pode se tornar o espaço sagrado onde a sua alma se liberta da ansiedade e aprende a viver confiando que o seu futuro está nas melhores mãos, as daquele que reina hoje, amanhã e por toda a eternidade. Número 10. Escute o seu amor ao amanhecer. Há algo que faz toda a diferença em todo o seu dia, a primeira voz que você escuta ao despertar. Se a primeira coisa que entra na sua mente são notícias negativas, mensagens pendentes, contas para pagar, o seu coração começa amanhã com um peso para o qual não foi projetado tão cedo. Mas se a primeira coisa que você escuta é o amor de Deus, se a primeira voz que você permite falar sobre a sua vida é a do seu Pai Celestial, então o tom do seu dia muda completamente. As responsabilidades não desaparecem, mas desaparece a sensação de que você está sozinho cuidando de tudo. O salmista orava assim: pela manhã, faze-me saber do teu grande amor, pois em ti pus a minha confiança. Ensina-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Salmo 143:8. Observe a ordem. Primeiro, faze-me saber do teu grande amor. Depois, ensina-me o caminho que devo seguir. Não é o contrário. Não é. Primeiro diz-me o que fazer, depois falamos do teu amor. É. Lembra-me que sou amado e a partir daí mostra-me o caminho. Porque quando você se lembra de que é amado, já não caminha a partir do medo, mas a partir da confiança. Pense por um momento em como você tem começado os seus dias. Talvez você abra os olhos e, quase sem perceber, a sua mão vá direto para o telefone. Você confere as notícias, as redes sociais, o e-mail, as mensagens. E sem se dar conta, toda essa informação se torna a primeira voz que fala ao seu coração. Por isso, muitas vezes, antes mesmo de se levantar, você já está ansioso. A sua mente já está no amanhã, no que falta, no que pode dar errado. E Deus te diz hoje: não te preocupes com o amanhã. Eu tenho o controle do teu futuro. Mas você precisa me dar o lugar de primeira voz no seu amanhecer. Não estou falando de passar uma hora inteira de joelhos antes do café da manhã. Deus sabe que você tem responsabilidades, família, trabalho, coisas a cuidar. O que hoje Ele quer te convidar a praticar é uma microprática de amor. 3 minutos ao despertar. 3 minutos antes de tocar no telefone, antes de abrir as cortinas, antes de conferir qualquer coisa. Apenas 3 minutos para dizer: Senhor, pela manhã faze-me saber do teu grande amor, pois em ti pus a minha confiança. Ensina-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. 3 minutos para respirar fundo e lembrar: hoje eu não começo sozinho. Hoje eu começo acompanhado. Imagine esse momento. Você abre os olhos, talvez ainda com sono, com preocupações querendo voltar à sua mente. E em vez de deixar que elas entrem primeiro, você se antecipa e diz em voz baixa: Pai, obrigado porque este novo dia é um presente teu. Antes de pensar em tudo o que eu tenho que fazer, quero escutar que tu me amas. Fala-me do teu grande amor nesta manhã. Lembra-me de que a minha vida está nas tuas mãos, que os meus filhos, a minha saúde, o meu trabalho, o meu futuro, tudo está sob o teu cuidado. Nesse simples ato, você está alinhando o seu coração com a verdade antes de enfrentar as mentiras do medo. Quando você começa o dia escutando o amor de Deus, a ansiedade perde espaço. Os desafios continuam existindo,
mas você já não os encara como alguém abandonado à própria sorte. Você os encara como um filho amado que sabe que o seu pai vai à frente, como você já meditou em outras partes desta mensagem. Essa conexão matinal é uma âncora que te sustenta quando, ao longo do dia, chegam notícias inesperadas, problemas, cansaço. Em vez de reagir a partir do pânico, a sua alma se lembra: hoje, ao amanhecer, eu escutei a sua voz. Hoje, ao amanhecer, eu declarei que confio nele. Talvez você pense: eu já tentei orar de manhã, mas não consigo manter. Eu esqueço, a rotina me vence. E é verdade, os nossos velhos hábitos puxam com força. Por isso, esta prática é tão simples e concreta. Um único compromisso antes de tocar no telefone. Você nem precisa sair da cama. Só precisa decidir que a primeira atenção do dia não será para uma tela, mas para o seu Senhor. Pouco a pouco, essa decisão se transforma em hábito, e esse hábito se transforma em estilo de vida. Um estilo de vida em que o amor de Deus é a primeira notícia de cada dia. Quando você faz isso, está dizendo a Deus com as suas atitudes, não apenas com as suas palavras: tu és prioridade, tu defines o tom do meu dia, tu estás acima dos meus medos e dos meus planos. E ele responde a esse coração que se levanta buscando-o. A paz de Deus, da qual fala Filipenses 4, 6, 7, essa paz que excede todo o entendimento e guarda o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, começa a fazer o seu trabalho desde cedo. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque a sua confiança está depositada naquele que tem o controle do seu futuro. Então, se o amanhã te rouba o sono, comece entregando a Deus os seus primeiros minutos de cada hoje. Amanhã, quando você despertar, antes de se preocupar, antes de correr, antes de carregar o peso do dia, sussurre esta oração: Senhor, pela manhã faze-me saber do teu grande amor, pois em ti pus a minha confiança. E deixe que seja o seu amor, e não a ansiedade, a escrever a primeira linha do seu dia. Número 11. Não perca a sua confiança. Há uma verdade que hoje Deus quer sussurrar ao seu coração: a sua confiança tem valor. Não é um enfeite espiritual, não é uma emoção passageira, é um tesouro que o inimigo tenta desgastar pouco a pouco, com atrasos, silêncios e longas esperas. Por isso, a palavra de Deus lhe diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande recompensa, porque tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 35 ao 36. É como se o Senhor lhe dissesse: não jogue a sua confiança no lixo, só porque parece que nada está mudando. O que você está sustentando hoje pela fé, amanhã será recompensa em suas mãos. Eu sei que você está cansado. Talvez você tenha orado por anos pela mesma coisa: uma restauração, uma porta de trabalho, a salvação de um filho, cura, estabilidade financeira, uma resposta clara. E talvez você pense: se Deus quisesse, já teria feito. A espera se tornou tão longa que você se pergunta se ainda vale a pena continuar crendo. E é justamente aí, exatamente aí, que o inimigo sussurra: já foi suficiente, solte, pare de esperar, resigna-te. Mas Deus lhe diz hoje: não perca a sua confiança. A espera não significa ausência, significa processo. A paciência não é passividade, é força sustentada ao longo do tempo. É manter a fé viva mesmo quando o calendário parece jogar contra você. Imagine um corredor de maratona no quilômetro 38. Todo o seu corpo dói, a sua mente grita para que ele pare, que já fez o suficiente, que não faz sentido continuar. No entanto, a linha de chegada está mais perto do que ele sente. Se ele desistir ali, joga no lixo meses de treinamento, sacrifícios, madrugadas, disciplina. Assim você muitas vezes está na fé. Você avançou tanto em meio a lágrimas, noites sem dormir, orações que só Deus conhece, e o cansaço lhe sussurra que desista. Mas hoje, o Espírito Santo se coloca ao seu lado,
como aquele treinador que acredita em você quando você duvida e o encoraja. Não pare agora. Não jogue fora a sua confiança. Você está mais perto do que imagina. Pense também no agricultor. Ele não planta hoje e colhe amanhã. Ele entende algo que você e eu esquecemos. O fruto tem tempos que não se negociam. Ele prepara a terra, deposita a semente, rega, cuida e por um bom tempo não vê nada na superfície. Se no meio dessa espera ele arrancasse a planta porque ainda não vê fruto, perderia todo o processo. Da mesma forma, a sua confiança é semente plantada na fidelidade de Deus. Se você a arranca antes do tempo porque não vê nada, não é que Deus não tenha promessa, é que você decidiu não esperar o tempo da colheita. Por isso a palavra diz: tendes necessidade de perseverança, não como um extra opcional, mas como condição para alcançar a promessa. Quero lhe dar um gatilho espiritual muito simples, um se então, para quando você sentir que já não aguenta mais. Se começar a vir à sua mente o pensamento, já não faz sentido continuar orando, já esperei demais. Então pare um momento e pergunte a si mesmo: o que eu perderia se desistisse hoje? Se você solta a sua confiança, perde a possibilidade de ver a glória de Deus nessa área. Se você solta a sua confiança, entrega ao inimigo a última palavra. Se você solta a sua confiança, diz ao seu futuro que vai vivê-lo a partir da resignação e não da fé. Essa simples pergunta pode freá-lo à beira da desistência e lembrá-lo de que a sua fé não é um jogo, é um investimento eterno. Você também pode usar outro gatilho. Se a minha mente começar a dizer: Deus se esqueceu de mim, então eu respondo com a verdade: o meu Deus não se esquece, Ele está agindo no invisível, mesmo que eu ainda não veja. Se eu sentir que o amanhã me dá medo e que nada vai mudar, então eu declaro: Deus tem o controle do meu futuro, nem tudo depende de mim. Esses se então devocionais são pequenas decisões internas que, repetidas, constroem perseverança. Não se trata de negar o cansaço, mas de não permitir que o cansaço decida por você. Lembre-se de algo importante. A sua confiança não está colocada em um resultado específico, está colocada em uma pessoa. A promessa não é que tudo sairá exatamente como você imagina. A promessa é que Deus não falhará a sua palavra, que tudo o que Ele permite na sua vida tem propósito, que nada do que você viveu será desperdiçado em suas mãos. Quando a sua graça lhe diz: basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ele não está lhe dizendo para se resignar, está lhe dizendo que você não está sozinho no processo, que a força dele se torna mais evidente justamente quando a sua força parece se esgotar. Hoje Deus olha para você com ternura e lhe diz: eu sei que você está cansado, eu sei que a espera foi longa, eu sei que há dias em que você gostaria de largar tudo. Mas não perca a sua confiança, não jogue fora a fé que tanto o sustentou. Eu continuo aqui, continuo agindo, continuo escrevendo a sua história. O seu futuro não está nas mãos do acaso, está nas minhas mãos. Segure-se nessa voz, levante novamente a cabeça. Mesmo que os seus joelhos tremam e o seu coração se sinta fraco, dê mais um passo. Não se preocupe com o amanhã, porque o seu amanhã já está sob o controle dele. A sua parte hoje é esta: não soltar a confiança que ele mesmo semeou no seu coração. Número 12. A árvore plantada junto à água. Talvez hoje você se sinta cansado, como uma árvore sobre a qual o sol bate muito forte. Você passou por temporadas de seca emocional, espiritual, até mesmo econômica. Sente que o calor das preocupações com o amanhã queimou parte das suas forças e se pergunta por quanto tempo mais conseguirá resistir. Mas hoje, Deus lhe mostra uma imagem muito concreta, muito simples e muito profunda. Você, confiando nele, é como uma árvore plantada junto à água. Você não é um arbusto abandonado no deserto, sem raízes nem direção. Você é uma árvore plantada com intenção, com propósito, com dono.
Você não está onde está por acaso. Você está onde está com um Deus que sabe exatamente onde estão as águas que você não vê. A palavra diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes junto à corrente. Não temerá quando vier o calor, e as suas folhas estarão verdes. No ano da seca não se angustiará, nem deixará de dar fruto. Jeremias 17, 7-8. Observe cada detalhe. Não diz que o calor não virá, não diz que nunca haverá seca. O que diz é que quando o calor vier, essa árvore não temerá, e que, no ano da seca, não se angustiará. O clima é o mesmo para todos, mas o resultado não. A diferença está nas raízes. A diferença está em onde, ou melhor, em quem a sua confiança descansa. Imagine duas árvores na mesma terra ressecada. O céu é o mesmo para ambas. O sol queima do mesmo jeito. A chuva parece ter parado para as duas. Mas uma está murcha, com as folhas caídas, quase sem vida. A outra, porém, permanece verde, firme, com folhas que ainda dão sombra e fruto. De fora, alguém poderia dizer: o clima é injusto, porque uma sim e a outra não. Mas debaixo da terra há um segredo que os olhos não veem. Uma tem raízes superficiais, que dependiam apenas da chuva rápida e visível. A outra estendeu as suas raízes até encontrar a corrente escondida, aquela água subterrânea que continua fluindo, mesmo quando o céu parece fechado. Assim é a vida de quem confia de verdade em Deus. Pode estar na mesma crise que outros, mas por dentro é sustentado por uma fonte que não seca. Hoje, Deus lhe lembra que as suas pequenas práticas de fé são exatamente isso: raízes. Quando você ora, mesmo que sejam alguns minutos pela manhã, quando abre a Bíblia, mesmo que seja um salmo antes de dormir, quando se congrega, quando agradece em meio ao difícil, quando decide dizer: Senhor, confio em Ti mesmo sem entender, você está estendendo raízes. Nada disso é perda de tempo. Mesmo que você não veja mudanças imediatas, debaixo da superfície, algo está acontecendo. As suas raízes estão buscando a água, estão aprendendo a não depender apenas do que se vê, mas da corrente escondida do amor e da fidelidade de Deus. Talvez você pense: mas eu não tenho raízes profundas, estou apenas começando na fé, ainda entendo pouco. E o Senhor lhe responde com ternura: toda árvore grande um dia foi pequena, nenhuma raiz nasceu profunda, ela foi se estendendo pouco a pouco, dia após dia. Não se condene pelo que você ainda não é. Agradeça pelo que Deus já começou em você e decida continuar plantando diariamente. Em vez de dizer: não tenho raízes, você pode começar a dizer: Deus, a cada dia um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de dependência de Ti e um pouquinho menos de obsessão por controlar tudo. Lembre-se de que a parte mais importante de uma árvore é a que não se vê. Ninguém para tirar fotos das raízes. Todos admiram o tronco, as folhas e o fruto, mas sem raízes não há nada disso. Da mesma forma, o mais importante da sua vida espiritual não é o que os outros veem, mas aqueles momentos íntimos com Deus que ninguém aplaude, aquela oração em silêncio, aquela lágrima derramada na presença do Senhor, aquele Pai, ajuda-me, que sai do mais profundo do seu coração quando ninguém mais entende o que você está vivendo. Ali, no escondido, a sua árvore se fortalece. Deus está convidando você a enxergar o seu futuro a partir dessa imagem. Não se afane pelo amanhã pensando apenas em tempestades, secas ou calor. Veja-o como um terreno onde a sua confiança em Deus já está criando raízes. Virão temporadas difíceis, sim. Virão notícias inesperadas, sim. Mas se a sua vida estiver plantada junto à corrente da sua presença, você não será destruído. Você poderá chorar, mas não será arrancado. Poderá se cansar, mas não secará por completo. E mesmo em meio à seca, o Senhor diz que você não deixará de dar fruto.
Ou seja, mesmo nas suas lutas, Ele pode usá-lo para levar consolo, palavra e esperança a outros. Hoje Deus, como aquele jardineiro sábio que observa uma árvore que plantou anos atrás, se aproxima de você e lhe diz: confie em mim. Pare de viver angustiado pelo que ainda não aconteceu. Eu tenho o controle do seu futuro. Você se encarrega de aprofundar as suas raízes em mim a cada dia, e eu me encarrego do clima, das estações, da chuva e do fruto. Solte um pouco a ansiedade, respire fundo e diga do mais profundo do seu coração: Senhor, eu quero ser essa árvore plantada junto à água. Toma o meu amanhã, toma o meu futuro e fortalece as minhas raízes em ti. Número 13. O refúgio que te busca. Pense por um momento em quantas vezes você sentiu que precisava chegar até Deus para que Ele lhe desse atenção. Como se Ele estivesse longe, em algum lugar muito alto, e você tivesse que fazer todo o caminho, todo o esforço, todo o mérito para ser ouvido. Talvez você até já tenha pensado: quando eu orar melhor, quando eu for mais fiel, quando eu deixar este pecado, então Deus será o meu refúgio. E enquanto isso, você carrega sozinho a angústia pelo amanhã, o medo do futuro, a sensação de que, se você não se mover, nada vai acontecer. Mas hoje, o Senhor quer derrubar essa imagem cansada e pesada dele. Deus não é um refúgio que fica sentado esperando se você chega ou não. Deus é um refúgio vivo que te busca, que se antecipa, que sai ao seu encontro justamente quando você se sente mais perdido. A Bíblia diz: bom é o Senhor, é refúgio no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Observe bem essa expressão. É refúgio no dia da angústia. Não diz depois da angústia, quando você já tiver tudo em ordem. Não diz quando você se comportar perfeitamente. Diz no dia da angústia. Ou seja, em pleno sofrimento, em pleno medo do amanhã, no meio da incerteza. Ali ele já é refúgio, já está disponível, já está ativo. Enquanto você tenta entender como será o seu futuro, ele já está cuidando de cada detalhe que você ainda nem imagina. Jesus nos mostrou essa realidade com uma imagem que você conhece bem. O pastor que deixa as 99 ovelhas seguras para ir buscar a que se perdeu. Essa ovelha não encontra o caminho de volta. Essa ovelha não tem mapa, não tem força, não sabe onde está o aprisco. Ela apenas está perdida. É o pastor quem se coloca em movimento. É o pastor quem sai, quem percorre, quem chama, quem busca até encontrá-la. E quando a encontra, não a repreende por ter se perdido, coloca-a sobre os seus ombros e a traz de volta. Assim é Deus com você. Enquanto você diz: Senhor, sinto que me afastei tanto, Ele lhe responde: Filho, enquanto você se sentia longe, eu já tinha saído para te buscar. Imagine uma criança perdida em um shopping. Ela chora, olha para todos os lados, tenta encontrar o caminho de volta. Mas ao mesmo tempo, seu pai já avisou a segurança, já percorre cada corredor, já observa cada rosto, já chama seu nome repetidas vezes. A criança sente que precisa encontrar o pai, mas na verdade é o pai quem a está procurando com todo o coração. É isso que Deus faz com você. Você acha que precisa encontrar Deus para que Ele cuide do seu amanhã, mas na verdade, o simples fato de você estar ouvindo esta palavra agora mesmo é prova de que Ele já está te buscando, já está ao seu redor, já está te chamando. Hoje Deus lhe diz: pare de viver a sua fé como se tudo dependesse da sua capacidade de chegar até mim. Eu sou o refúgio que te busca. Sou o Deus que entra na sua história, que invade a sua noite, que se senta ao seu lado quando a sua mente não aguenta mais. Quando você se deita com a cabeça cheia de preocupações, com o que vem, com as contas, com a saúde, com os seus filhos, com o futuro, Ele não está esperando que você faça uma oração perfeita para então se aproximar. Ele já está ali, presente no seu quarto, no seu silêncio, no seu suspiro.
Às vezes, a sua oração mais poderosa não são muitas palavras, mas um simples: Senhor, aqui estou, encontra-me no meio deste caos. E aqui está algo que pode mudar a forma como você vê o seu futuro. Se Deus é o refúgio que te busca, então a sua segurança não se baseia em quão bem você planeja, mas em quão disposto você está a se deixar encontrar. Deixar-se encontrar significa afrouxar um pouco o controle, parar de agir como se tivesse que resolver tudo sozinho e dizer com honestidade: Pai, eu não entendo o que vem amanhã, mas confio que tu já estás lá. Não sei como serão os próximos meses, mas sei que não terei que atravessá-los sem a tua proteção. Talvez você diga: mas eu não sinto que Deus me busca. E o Senhor lhe responde com amor: não se trata do que você sente, trata-se do que Ele prometeu. Ele disse que é refúgio no dia da angústia. Ele disse que é o pastor que busca a ovelha perdida. Ele disse que está perto dos que têm o coração quebrantado. Os seus sentimentos mudam, as promessas dele não. O simples fato de o seu coração ter parado para ouvir esta mensagem é um sinal claro de que ele se inclinou para você, de que está falando com você de forma pessoal. Hoje você pode fazer algo muito simples, mas profundamente transformador. Em vez de repetir: preciso me aproximar mais de Deus para que Ele cuide de mim, comece a dizer: Senhor, obrigado porque tu já estás me buscando. Eu me deixo encontrar. Entrego a ti a minha ansiedade pelo amanhã. Entrego o medo do meu futuro. Entrego essa necessidade de controlar tudo. Sê o meu refúgio hoje, aqui onde estou. E enquanto você faz essa oração, imagine o Pai correndo em sua direção, abraçando você no meio da sua angústia, cobrindo-o com o seu amor e sussurrando ao seu ouvido: não se preocupe com o amanhã. Eu tenho o controle do seu futuro. Eu sou o refúgio que te busca, mesmo quando você já não tem forças para me buscar. Número 14. Coração firme diante das notícias. Vivemos em uma época em que as notícias entram na sua casa sem pedir permissão. Não é preciso sair à rua para ouvir más notícias. Elas chegam pela televisão ligada o dia todo, pelo telefone que vibra a todo momento, pelas mensagens encaminhadas, pelas manchetes alarmantes que aparecem assim que você desbloqueia a tela. Guerras, crise econômica, doenças, violência, incerteza. E é normal que o seu coração se sobressalte, que você sinta um nó no estômago, que pense: o que vai acontecer amanhã? Que tipo de futuro espera por mim, por meus filhos, por meus netos? Mas, em meio a esse bombardeio constante, Deus quer lhe dar uma promessa que não muda com as manchetes do dia. O seu coração não precisa vacilar toda vez que surge uma má notícia. Ele pode estar firme, ancorado nele. A Bíblia diz: não teme más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmo 112:7. Observe bem o que esse versículo diz. Não afirma que más notícias nunca chegarão. Não diz: não lhe chegam más notícias. Diz: não teme más notícias. Ou seja, as notícias podem ser negativas, a situação pode ser incerta, o mundo pode estar em crise. Mas o coração dessa pessoa não desmorona, não se desfaz, não vive à deriva. Por quê? Porque o seu coração está firme, confiante no Senhor, não no sistema, não no governo, não no mercado, não nas estatísticas. O salmista não escreveu essas palavras sentado em uma poltrona confortável, longe dos problemas. Ele vivia em tempos de guerra, de ameaças, de perigos reais. Conhecia o que era acordar sem saber se haveria pão suficiente ou se um inimigo atacaria. Ainda assim pôde dizer: não teme más notícias. Isso significa que Deus pode lhe dar uma estabilidade emocional que não depende de que tudo esteja bem por fora, mas de que você esteja bem ancorado por dentro.
não é negar a realidade, nem fingir que nada está acontecendo. É olhar para a realidade, mas com o coração segurando a mão de Deus. Pense em como o seu coração reage quando você vê ou escuta notícias. Talvez perceba que o seu ânimo muda, que a paz vai embora, que a sua mente começa a imaginar cenários catastróficos. É como se cada manchete fosse uma onda mais forte que o atinge. E se o seu coração não tem uma âncora, você acaba à deriva, levado pelo medo, pela preocupação, pela angústia. A palavra nos mostra outra imagem, a esperança em Deus como âncora da alma. A âncora não muda o mar, não detém a tempestade, mas impede que o barco seja arrastado e se choque. Assim é a confiança no Senhor. Ela não evita que o mundo seja instável, mas evita que você afunde junto com essa instabilidade. Imagine dois barcos na mesma tempestade. As ondas são igualmente altas para os dois. O vento sopra com a mesma força. O céu está igualmente escuro. Mas um tem âncora e o outro não. O que não tem âncora é jogado de um lado para o outro. Aproxima-se perigosamente das rochas. Cada onda ameaça virá-lo. O que tem âncora também sente o vento, também vê as ondas, também ouve os trovões, mas está firmado em algo mais profundo do que a superfície da água. Assim acontece com o seu coração. Você não pode controlar o que acontece no mundo, mas pode decidir em que a sua alma se ancora, nas notícias ou nas promessas de Deus. Deus não lhe pede que viva desconectado, que não se informe, que feche os olhos para a realidade. O que ele lhe diz é: não permita que cada notícia governe a sua paz. Não deixe que o seu coração suba e desça no ritmo das manchetes. Ancore a sua confiança em mim. Quando chega aquela notícia que o preocupa, quando você ouve sobre uma nova crise, uma doença, uma situação que pode afetar o seu futuro, você pode respirar fundo e dizer: Senhor, eu ouço isso, mas o meu coração não se rege por isso. O meu coração se rege pela tua palavra. Tu tens o controle do meu futuro. Talvez você pense, mas é impossível não se preocupar com o que acontece no mundo. E Deus lhe responde com ternura: não se trata de nunca se preocupar. Trata-se de não viver dominado por essa preocupação. Quando o medo chegar, traga-o a mim. Quando você ouvir algo que o assusta, fale comigo antes de deixar que isso permaneça na sua mente. Da próxima vez que for assistir às notícias, antes de ligar a televisão ou abrir o telefone, faça uma pequena oração. Senhor, ancora hoje o meu coração em Ti. Aconteça o que acontecer lá fora, que por dentro eu me lembre de que Tu continuas no trono, que nada te pega de surpresa, que o meu amanhã está nas Tuas mãos. Deus lhe diz hoje: não se preocupe com o amanhã, não viva escravo das manchetes. O mundo continuará mudando, as notícias continuarão chegando, mas eu não mudo. Eu continuo sendo o seu pai, o seu provedor, o seu refúgio, a sua rocha firme. Enquanto você escuta o que acontece na terra, lembre-se de quem reina desde o céu. E quando uma má notícia bater à porta da sua mente, deixe que a minha voz seja mais forte, deixe que a minha paz guarde o seu coração. Porque, embora o futuro pareça incerto, o seu coração pode estar firme, confiante em mim, o Deus que tem o controle do seu futuro. Número 15. A rocha que não se move. Tudo na sua vida pode se mover, mudar, transformar-se de um dia para o outro. A saúde se altera, o trabalho se torna incerto, os relacionamentos se modificam, as notícias sacodem o seu ânimo. O mundo inteiro parece caminhar sobre areia e é normal que o seu coração se pergunte onde se apoiar sem medo de cair. Mas Deus lhe fala hoje com firmeza e ternura. Não se afane pelo amanhã, porque há algo, ou melhor, alguém, que não muda, que não se desgasta com os anos, que não vacila com as tempestades. Eu sou a sua rocha, diz o Senhor. Eu tenho o controle do seu futuro. A palavra declara isso com uma força que atravessa gerações. O Senhor é a minha rocha, o meu amparo e o meu libertador. É o meu Deus, o rochedo em que me refugio, o meu escudo,
a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Salmo 18:2. Não é uma metáfora frágil, não é um consolo superficial. É uma proclamação divina. Quando você diz minha rocha, está afirmando que enquanto tudo ao redor é instável, Deus permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando reconhece que Ele é meu amparo, está admitindo que sim, há batalhas, sim, há sombras, sim, há temores, mas também há um refúgio que nenhuma tempestade pode derrubar. E quando o chama de meu libertador, você se lembra de que não importa quão forte seja aquilo que o oprime, Ele tem poder para quebrá-lo. Se você fizer um inventário sincero da sua vida, verá que tudo neste mundo muda. Muda o corpo, muda a energia, muda a economia, mudam as pessoas, mudam os governos, muda o seu ânimo. Nada terreno pode lhe oferecer estabilidade absoluta. E talvez isso tenha lhe cansado, desgastado, feito você sentir que a vida é um equilíbrio frágil que a qualquer momento pode se romper. Mas justamente porque tudo pode se mover, você precisa de algo que não se mova. E esse é Deus. Ele não é um refúgio entre vários. Ele é o refúgio. Ele não é uma opção entre muitas. Ele é a opção, a única rocha capaz de sustentar todo o seu peso emocional, espiritual e mental. Imagine por um instante um farol construído sobre um penhasco. As ondas o atingem dia e noite. Os ventos sopram com fúria. A chuva não tem compaixão. As estações mudam, os anos passam, os navios vêm e vão. Mas o farol permanece firme, iluminando, guiando, mantendo o seu propósito intacto. Assim é Deus. As tempestades que chegam à sua vida não o movem. A incerteza do amanhã não altera o seu plano. As notícias que o assustam não o surpreendem. Enquanto você vê caos, ele vê caminho. Enquanto você vê risco, ele vê propósito. Enquanto você vê movimento, ele é a rocha imóvel que sustenta a sua história. O próprio Jesus falou sobre isso quando ensinou acerca das duas casas, uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. A tempestade veio para ambas, porque a fé não o livra das tempestades, mas lhe dá um fundamento que impede que você desmorone. A casa sobre a areia caiu porque a sua segurança dependia de algo que não tinha força para sustentá-la. Mas a casa sobre a rocha permaneceu, não porque não foi atingida, mas porque estava firmada em algo maior do que a tempestade. Esse é o convite de Deus para você hoje. Pare de construir a sua paz sobre coisas que mudam. Edifique sobre ele. Apoie o seu coração na sua palavra. Descanse o seu futuro na sua soberania. Talvez você pense, mas tudo na minha vida está se movendo. E Deus lhe responde, justamente por isso você precisa se lembrar de quem eu sou. Não lhe peço que ignore a sua dor, peço que não se apoie nela. Não lhe peço que finja força, peço que descanse na minha. Não lhe peço que tenha tudo sob controle, eu lhe lembro que eu já tenho. A sua ansiedade não se acalma fingindo que nada vai mudar. Ela se acalma confiando que eu não mudo. Hoje você pode tomar uma decisão profunda, declarar com o seu coração e com as suas palavras que Deus é a sua rocha. Que embora a vida se mova, você permanecerá firme porque está ancorado nele. Que mesmo sem entender o amanhã, pode soltar o afã porque o seu futuro está nas mãos do Pai Eterno. Deixe que esta verdade se torne o seu refúgio. Deus não se move, Deus não muda, Deus não falha. E enquanto você avança para o encerramento desta mensagem, guarde esta imagem. Você não está sobre areias frágeis. Você está sobre a rocha eterna. Você está sustentado por aquele que governa o tempo, que escreve a sua história e que já assegurou o seu amanhã. Por isso você pode respirar, soltar, confiar. Porque a rocha que o sustenta é a mesma que sustenta o universo. E sobre essa rocha você pode construir a sua vida sem temor.
Você percorreu um caminho profundo nesta mensagem, desde reconhecer que somente em Deus a sua alma encontra descanso, até compreender que Ele é a rocha que não se move quando todo o resto treme. E embora este vídeo termine, aquilo que Deus semeou no seu coração está apenas começando a dar fruto. Você sabe que não precisa carregar o peso de um amanhã que ainda não existe. Você sabe que Deus já está lá, nesse futuro que o preocupa, preparando o caminho antes mesmo de você chegar. Você sabe que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que você não precisa acumular graça para depois. E você sabe que é amado por uma rocha que não se move, um refúgio que o busca, um pai que nunca o deixará nem o abandonará. Essa verdade muda tudo. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a compartilhá-la. Talvez alguém na sua vida esteja passando por essas mesmas noites sem dormir, carregando um amanhã que pesa demais. Este vídeo pode ser a resposta à oração dessa pessoa. E se você quiser continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se e ative o sininho. A cada semana, Deus tem algo novo para lhe dizer. Deixe-me saber nos comentários. O que foi que mais tocou o seu coração hoje? Que a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que cada manhã lhe lembre que Ele vai à frente. E que a sua alma descanse, hoje e sempre, na única rocha que não se move. Até breve. E nunca se esqueça, você não caminha sozinho.